Bom dia, irmãos e irmãs. Com muita alegria estamos aqui para mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus. E a nossa expectativa é que o Senhor fale com você de maneira poderosa nessa manhã. Gostaria de orar. Feche seus olhos. Peço para o Senhor falar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te entregar, Pai, o compartilhar da palavra nessa manhã, Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus que fala conosco, Pai. Deus, o Senhor tem nos falado por meio do Teu Filho Jesus Cristo e por meio das Escrituras, Pai. Nós queremos, de fato, Pai, nessa manhã, ouvirmos a Tua voz, sermos conduzidos pelo Teu Espírito, Pai. Fala conosco, com cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, Deus, nos seus lares, Pai, ou aonde eles estiverem, Pai, no local de trabalho, Deus, ou quem sabe no carro, Senhor, aonde o Senhor leva a cada um, que a Tua palavra acompanhe e esteja abençoando e ministrando grandemente o coração, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus nessa manhã, que está registrada lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4. Quero ler os versículos 16 a 18. 1 João, capítulo 4, do 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Até aqui. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Essa frase do apóstolo João tem ecoado na minha mente, no meu coração, durante todo esse tempo que temos vivido, de pandemia e quarentena. Eu já usei essa declaração nas minhas orações, eu já usei essa declaração para ministrar a vida de pessoas, para animar e encorajar pessoas nesse tempo. Eu já declarei essa verdade preciosa por muitas vezes. E eu gostaria então de compartilhar um pouquinho sobre isso nessa manhã, para que o Senhor possa te animar e te encorajar, para que o Senhor possa falar ao seu coração. Os tempos que nós estamos vivendo são de fato tempos de desafios, tempos onde muitos têm sentido coisas diferentes, né? Nós temos sido despertados em sentimentos e emoções, especialmente o medo, muitas vezes atinge as pessoas. Quem sabe esteja acontecendo isso com você, ou quem sabe você conhece alguém que tem passado medo nos dias que estamos vivendo. E o medo é algo que aprisiona o nosso coração. Muitos têm sofrido com ansiedade, muitos têm sofrido com preocupação excessiva, com certa desestabilização emocional. E, gente, como seres humanos, nós estamos sujeitos a isso, não é verdade? Eu e você somos seres humanos de carne e osso, então nós estamos suscetíveis a passarmos e sentirmos coisas e termos emoções que muitas vezes abalam o nosso coração. Agora a grande questão é como nós lidamos com isso. A grande questão é o que fazemos com essas emoções e sentimentos. Gente, a gente está suscetível a ter medo, sabia disso? Nós não somos extraterrestres por termos medo. Mas a grande questão não é o nosso foco no medo, mas o nosso foco no Deus que pode tirar todo e qualquer medo do nosso coração.
do Deus que nos ampara, do Deus que continua conosco independente das circunstâncias. Gente, nós estamos afirmando isso, né? O Éder falou já a 17ª celebração online. Há 17 semanas nós estamos afirmando isso. O nosso Deus continua o mesmo. Deus não muda, Deus continua cuidando de nós, Deus continua guardando o seu povo. Gente, essa é a base da nossa fé, de um Deus imutável. Lembra daquele texto de Hebreus que fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente? Você sabia disso? O quanto a sua fé está alicerçada nessa verdade? Mas eu queria te dizer nessa manhã que a Bíblia ela apresenta caminhos para nós lidarmos com os nossos medos. E os medos, na verdade, eles estão aí para serem vencidos, concorda comigo? Se você passa por algum tipo de medo, é uma oportunidade de aprendizado, de amadurecimento na sua caminhada de fé, de você ter uma experiência com Deus para vencer esse medo. E pensando nesse tema, eu queria te perguntar nessa manhã, e aí quem sabe você pode utilizar aí do chat do YouTube para colocar as suas respostas, se assim você desejar. E a minha pergunta é: quais são os seus medos? Quem sabe você não tenha coragem de compartilhar isso publicamente, mas eu te desafio a você colocar, né? A Bíblia fala também para nós termos essa prática de uns aos outros, é uma forma de nós colocarmos para fora, né? A gente sabe que esse é um processo terapêutico de compartilhar. Gente, às vezes a gente precisa abrir o nosso coração com as pessoas. Será que os que estão ao nosso redor sabem quais são os nossos medos? Será que, quem sabe, nós não temos a possibilidade de sermos ajudados e apoiados uns pelos outros para vencermos os medos que têm nos atormentado? Que medos você tem enfrentado nesses dias que nós estamos vivendo? Eu não estou falando aqui para você falar dos medos dos outros ou das pessoas, ou que você assiste na TV, ou você ouve nos seus grupos aí de WhatsApp, mas para falar de você. O Senhor é um Deus pessoal, que deseja ministrar cada coração. Às vezes a gente precisa reconhecer, dizer: Senhor, o meu medo é esse. Eu tenho passado por esse medo. Uma forma de a gente fazer isso é nós compartilhando uns com os outros. E obviamente precisamos fazer isso diante de Deus em oração também. Quem sabe você tem vivido medo de sair de casa. Quantos não saíram de casa nenhuma vez em todo esse período, ou poucas vezes? Um medo que aprisiona. De fato, precisamos ser cautelosos e cuidadosos, mas a minha questão aqui não é o cuidado, porque isso nós temos feito, mas é o que nos prende. Será que o medo tem te impedido de fazer coisas que, quem sabe, você deveria ou poderia estar envolvido? Ou, quem sabe, o medo de você contrair a doença, né? Será que esse é um medo que tem tomado conta do seu coração? Ou ainda o medo do desemprego, tudo citou aqui agora há pouco, às vezes o nosso coração pode ficar preocupado com o sustento da família, com as finanças, com o emprego que nós possuímos. Às vezes esse é o medo que você tem carregado nesse tempo de quarentena, nesse tempo diferente que nós temos vivido. Ou ainda um medo profundo como o medo da morte. Às vezes a gente precisa ser pessoas transparentes para dizer isso para o Senhor: Senhor, eu temo a morte. Quem sabe é o momento que Deus vai falar com você, vai te responder que Ele é Deus, que Ele é o dono da vida, que Ele é aquele que tem vida para te dar. Quais são os seus medos? Muitos carregam medos ao longo de toda a sua vida. Ou mesmo conhece pessoas que carregam o medo desde a infância. Às vezes você é uma pessoa como essa, que tem traumas e medos que você carrega por toda a sua história e a sua vida. Por exemplo, alguns têm medo do escuro, né? Principalmente quando criança, é algo amedrontador, né? Alguns têm medo de altura, né? Às vezes depois de adultos ainda continuam tendo medo. Ou quem sabe, medos como de ficar sozinho num ambiente, ou medo de ficar num ambiente pequeno, ou, né, tem gente que tem medo de andar de elevador, de andar de avião. Quais são os seus medos? As mudanças nas circunstâncias ao nosso redor também podem gerar medos. Medo de toda a situação que nós estamos envolvidos, medo das decisões dos governantes, medo das questões relacionadas à economia, medo se não vai haver uma vacina tão cedo para a doença. Medos de todas as sortes. Quais deles têm tomado teu coração?
O meu anseio nessa manhã é que se algum deles tem tomado teu coração, você possa colocar para fora, você possa permitir o Senhor entrar e tocar na tua vida e te restaurar. Porque, de novo, gente, os medos estão aí para serem vencidos. E os medos são diferentes, dependendo da pessoa, da circunstância que ela está envolvida. Mas a questão, gente, não é nós sermos imunes aos medos. Já conheceu pessoas corajosas? Tem pessoas que não têm medo de nada, né? Mas nós, como seres humanos, não somos imunes aos medos. Com certeza essas pessoas têm algumas preocupações, algo que talvez não tire o seu sono, mas gere alguma ansiedade no coração. Mas nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos, porque o medo ele aprisiona. Isso é verdade, não é? Se você experimenta medo, você deve saber que ele aprisiona, que ele nos impede de agir. Mas para nós vivermos tudo aquilo que Jesus tem para nós, né? E lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus vai falar: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Gente, quem sabe você não está vivendo vida nesse tempo. Eu sei que as circunstâncias são diferentes, eu sei que muita coisa tem mudado, mas a grande questão é, você tem experimentado vida que flui do trono de Deus? Gente, Jesus prometeu uma vida abundante. Quem sabe você está vivendo uma vida medíocre, muito abaixo daquilo que Jesus tem para você. Eu não posso dizer, eu não sei, mas o Senhor conhece teu coração. Você pode me responder, você tem vivido vida abundante, completa, genuína, que flui do trono de Deus? Eu quero te desafiar a pensar sobre isso. Nós precisamos permitir sermos libertados dos medos, nós precisamos encará-los de frente e vencê-los. Gente, nós contamos com a ajuda do Senhor. Por isso, cabe a nós darmos passos. Um deles, quem sabe, você já fez agora, compartilhando aí no chat do YouTube, ou no grupo de WhatsApp da sua célula, ou com alguém da sua própria casa, dizendo, eu tenho esse medo. Quem sabe é tempo de você fazer isso, dizer para o seu cônjuge, para os seus filhos, os filhos para os pais, irmãos, avós, pessoas que moram na mesma casa, revelar, quem sabe, quais são os seus medos. Esse é o primeiro passo para nós experimentarmos restauração. E esses passos precisam ser gradativos para que nos levem a, de fato, nós vencermos os medos na nossa vida. Um dos passos importantes é nós termos experiências com o Senhor. À medida que nós nos expomos a Deus, nós podemos vencer os medos. Gente, mas eu quero dar um passo primordial, que é nós nos expormos de fato ao amor de Deus. O amor de Deus é a solução, é a cura, é a restauração para todo medo que eu e você possamos experimentar. Gente, não sou eu que estou falando isso, é o apóstolo João que disse isso há 2000 anos atrás. O perfeito amor, e esse perfeito amor só pode ser o amor de Deus, lança fora todo medo. Então, para que a gente experimente essa vitória sobre o medo, a gente precisa basicamente disso. Gente, é basicamente disso, experimentar o amor de Deus. Não é muito difícil, né? É só abrir o coração. O amor já foi derramado naquela cruz, quando Jesus se entregou para morrer pelos nossos pecados, gente. Tem maior prova de amor do que essa? A Bíblia mesmo fala, Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido pelos nossos pecados, nós sendo ainda pecadores. Se você ainda não experimentou do amor de Deus, gente, não deixa para amanhã, não deixa para a semana que vem, não deixa para quando acabar a quarentena. Você precisa experimentar do amor de Deus hoje. E o tema que eu escolhi para essa mensagem é esse, o amor que vence o medo. O amor que vence o medo. E eu quero propor agora, sim, 3 atitudes que nos fazem viver essa realidade. Qual realidade? Do amor vencendo o medo. E a primeira dessas atitudes é conheça e creia no amor de Deus. Parece óbvio, né? Conheça e creia no amor de Deus. Quem sabe você já é cristão há muito tempo e você vai falar, poxa, pastor, é tão óbvio isso que você está falando? Se eu já sabia, não precisava ter conectado domingo de manhã na internet para escutar essa verdade. Gente, eu queria te desafiar a pensar sobre isso. Você de fato conhece
E você de fato crê no amor de Deus? Gente, as nossas atitudes, elas muitas vezes falam mais altos que os nossos conceitos, que as nossas ideologias, ideias, ou a teologia que temos na nossa cabeça, ou a doutrina que nós adotamos. Gente, a nossa vida precisa mostrar que nós conhecemos e que nós cremos no amor de Deus. Será que a tua vida mostra isso? Talvez você possa perguntar para as pessoas ao seu redor: minha vida mostra que eu creio e que eu conheço o amor de Deus? Quem sabe é arriscado isso, você pode ter respostas surpreendentes. Mas para nós nos expormos a esse amor, a gente precisa reconhecer e a gente precisa dar esse passo. E lá no versículo 16 fala isso: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Gente, é muito claro quando João fala que Deus é amor. Eu até lendo alguns comentaristas, eles falam, é importante distinguir que não é o amor que é Deus, porque senão qualquer tipo de amor seria confundido com Deus. Tem amores que são egoístas, que buscam apenas os próprios interesses, né? Mas o amor de Deus, que é aquele registrado nas Escrituras, lá em 1 Coríntios 13, fala de um amor sacrificial. O amor de Deus por nós, ele é nesse tamanho, é dessa envergadura. Um amor que não mede as consequências, não mede o risco, não mede tudo que tem que pagar, né? Esse amor é o amor de Deus. Por isso a gente tem que pensar, quando a gente pensa se a gente tem experimentado isso, a gente tem que receber isso. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de receber o amor de Deus, porque não se sentem dignas, e de fato nós não somos dignos. De fato, nós merecíamos a morte, o destino da perdição eterna, mas a graça de Cristo, o amor de Cristo nos alcançou. Gente, você não pode esquecer dessa verdade. Para você vencer o medo, você precisa conhecer mais e mais desse amor. Porque quando nós permanecemos no amor, Deus permanece em nós. Quem sabe você pode dizer, como que está a tua vida com o Senhor? Ah, eu estou um pouco afastado, ou eu não sinto Deus na minha vida. Gente, alguma coisa está errada. Porque aqui na Bíblia diz que quando nós conhecemos e cremos e permanecemos no amor, Deus permanece em nós e nós nele. Se nós não temos permanecido no Senhor, tem alguma coisa desalinhada aí no aspecto de você receber e crer o amor de Deus. João ficou conhecido como discípulo amado, ou ainda outros chamavam ele de apóstolo do amor. Por isso estudar todos os escritos de João são uma boa dica aí para você aprender sobre o amor de Deus. Tanto o Evangelho de João, quanto as 3 cartas de João, você pode aprender sobre o amor de Deus. A primeira carta de João, especificamente, ela é um banho de amor de Deus que a gente recebe ao lê-la. Você já leu a primeira carta de João? Fala praticamente do primeiro ao último versículo sobre o amor de Deus. O amor que deve tomar a nossa vida para que também a gente ame as pessoas, para que a nossa vida seja reflexo desse amor que nós recebemos. João vai falar, Deus é amor. E a característica, né, do apóstolo João, né, narrada pela tradição da igreja, é que ele se dirigia às pessoas dizendo, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele era alguém que era tomado por esse amor de Deus e incentivava as pessoas a também amarem uns aos outros. Porque a gente só pode amar as pessoas quando a gente recebe desse amor de Deus. Às vezes a gente não tem nada para dar, né, gente? O nosso amor ele é tão limitado, mas quando nós somos preenchidos pelo amor de Deus, nós podemos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, a atitude importante aqui, para que você experimente vitória sobre todo medo, é que você conheça e creia no amor inigualável e sublime de Deus. E a gente sabe disso, né? Mas quanto mais nós experimentamos isso, isso não se torna uma teoria, isso se torna de fato algo muito prático para a nossa vida. Para nós vencermos tudo que nos atormenta, a gente precisa ter esse amor sendo renovado. Será que hoje você tem mais do amor de Deus do que você tinha quando você iniciou a sua caminhada com Cristo? Gente, deveria. A gente estava conversando na célula essa semana, quanto muitas vezes nós temos momentos nostálgicos de nos lembrar de momentos da caminhada cristã que eram tão bons, que nossa intensidade na busca a Deus era tão gostosa, era tão intensa de fato, né? E muitas vezes isso é um comparativo para dizer que agora as coisas não estão tão bem, ou não temos buscado tanto a Deus, ou como o Chico gosta de falar, não estamos tão crentes, né?
Então, eu fiquei pensando sobre isso, porque nós precisamos entender os momentos que nós estamos vivendo. E, gente, a gente precisa olhar para trás como inspiração, para poder viver o hoje muito mais do que nós vivemos lá atrás. Para nós recebermos mais do amor de Deus hoje, muito mais do que nós recebemos quando nós começamos a caminhar com o Senhor. E a raiz dessa palavra conhecer na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, ela diz respeito à intimidade. A gente sabe que a raiz lá no Antigo Testamento está falando a respeito de conhecer como uma relação sexual entre homem e uma mulher, algo muito íntimo. E quando João usa aqui, dentro dessa mentalidade, influenciada pelos escritos do Antigo Testamento, a ideia de conhecimento é essa ideia da intimidade. Não é conhecer a Deus por ouvir falar, gente, é conhecer a Deus por experimentar, de fato e de verdade. E conhecer esse amor, por consequência, de fato e de verdade. E crer no sentido de que nós nos apropriamos deste amor. Não é crer passivo, eu acredito que existe amor de Deus ou que Deus me ama, mas me apropriar disso. Uma pessoa que tem convicção de que Deus a ama, ela vive diferente de uma pessoa que não tem convicção. Você concorda comigo? Quando nós temos essa convicção, talvez nada pode nos parar, porque nós temos um Deus que nos ama, um amor que nos acompanha, nada pode nos aprisionar, nos impedir. Crer e conhecer esse amor faz com que a gente permaneça em Deus. E eu gosto muito dessa palavra permanecer. Permanecer. E é legal porque João usa essa palavra aqui como consequência do que ele aprendeu do próprio Jesus, porque lá no Evangelho de João, ele narra que Jesus usa essa palavra por diversas vezes, especialmente no capítulo 15. E me chama a atenção no versículo 4 do capítulo 15 de João, quando Jesus diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Você prestou atenção que aparece permanecei, permanecerei, permanecer e permanecerdes. Num versículo aparece 4 vezes essa palavra ou as suas variações. Jesus estava querendo dizer: quem permanece em mim, de fato experimenta vida abundante, dá frutos, faz a minha vontade. No próprio Evangelho de João vai dizer que aqueles que seguem a Cristo fariam obras maiores do que ele. Por quê? Porque seriam tomados desse amor, porque nada os impediria. João usa essa expressão permanecer, porque de fato, quando nós conhecemos e cremos no amor de Deus, a gente permanece nele. A gente permanece toda a nossa caminhada com o Senhor. A gente não tem altos e baixos, a gente não tem momentos melhores ou piores. A gente busca uma constância. É claro que pode aumentar, É bom que você aumente o que você conhece e recebe do amor de Deus, mas não que você retroceda. Porque quando nós estamos ligados a Cristo, nós recebemos mais e mais deste amor. Segunda atitude que eu quero compartilhar com você nessa manhã, para que você experimente a verdade de que o amor vence o medo, é: permaneça no amor que gera confiança. Permaneça no amor que gera confiança. E lá em 1 João 4,17, João diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Permanecer no amor diz respeito à vigilância, que previne de nós nos perdermos. Será que eu e você temos vigiado se nós permanecemos no amor de Deus? Ou, de maneira sutil, a gente tem se distanciado, ou criado barreiras, ou permitido que situações, ou sentimentos e emoções tomem conta dessa busca, dessa abertura para o amor de Deus? Sabe por que é importante isso, gente? Porque Jesus ele exortou certa vez os efésios, lá em Apocalipse 2:4, quando ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que Jesus está dizendo para aquela igreja é que vocês permitiram que as circunstâncias, os medos, os temores tomassem conta do amor genuíno que vocês viviam por experimentar de fato o amor de Deus. Gente, eu não quero ouvir nunca isso do Senhor, de que eu abandonei o amor. O meu desejo, e espero que também seja o desejo do teu coração, é que a gente seja marcado por esse amor, que a gente se destaque por esse amor que nós recebemos de Deus.
Permanecer nos previne. E isso diz respeito a uma vigilância. Será que hoje eu estou recebendo o amor de Deus e amanhã eu me fazer o mesmo questionamento e assim, a cada dia da minha vida e da minha caminhada com o Senhor? É interessante porque o medo aqui nesse texto, ele está falando a respeito do juízo final. Ele não está falando de um medo de uma circunstância terrena, de um medo de uma doença ou de uma circunstância econômica. Ele está falando do fim de todas as coisas. Você tem medo do juízo final? Gente, se nós cremos em Jesus Cristo, se nós recebemos o amor de Deus, nós não temos o que temer. Se nós temos permanecido no amor de Deus, nós temos que nos alegrar, nos encher de esperança, como eu preguei algumas semanas atrás. Porque o dia de Cristo virá. Porque um dia nós nos encontraremos com o Senhor, face a face. Porque um dia Ele vai nos tirar dessa condição corruptível de morte para nos colocar numa condição de eternidade, vida abundante. E é interessante porque aqui há, dentro da exortação de João, essa ideia de que talvez os cristãos estavam com medo de um castigo, né? Algumas versões da Bíblia vão usar essa expressão do medo do castigo de Deus. E diz respeito a esse julgamento final de todas as coisas. Mas quando nós estamos convencidos do amor de Deus por nós, nós não precisamos temer o castigo. E é legal que na nova versão transformadora, NVT, diz assim: à medida que permanecermos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Termos confiança por uma convicção de que nós somos amados por Deus. Estarmos convencidos desse amor sacrificial, desse amor de um Deus que não mediu consequências para derramar esse amor sobre nós. Permanecer no amor, então, deve gerar confiança. À medida que você permanece, mais e mais o teu coração deve se encher de confiança. Já pregamos sobre isso algumas semanas, sobre a fé nesses tempos de crise, sobre você desenvolver uma fé sólida como consequência do teu relacionamento com o Senhor. Por isso é muito pessoal, gente. E esse tempo é bem desafiador, porque nós não estamos juntos fisicamente. Obviamente que nós temos uns aos outros, a gente pode se contactar via as mídias sociais, né, pelo telefone, pelo WhatsApp, por todos esses canais disponíveis. Mas a vida com o Senhor é vivida de cada um, no seu íntimo, na sua intimidade. E agora é um tempo, quem sabe, de prova, de como está a minha fé, de como está a minha convicção, se eu tenho permanecido em Deus. Eu não posso, na verdade, me apoiar nos outros, nos líderes, nas pessoas que são mais maduras espiritualmente do que eu. Para encarar os desafios e vencer os medos, é algo que eu preciso fazer, dar esse passo. De novo, com a ressalva, contamos com o apoio uns dos outros, temos o suporte, né, da nossa liderança, mas a caminhada com o Senhor é pessoal. E aí precisamos tomar passos ou assumirmos uma postura diante do Senhor, porque é Ele que nós vamos prestar contas. Permanecer no amor deve gerar confiança, porque nós temos uma fé alicerçada no amor, para que o dia do juízo seja um dia de alegria, porque nós vamos nos unir ao Senhor eternamente, não um dia de medo e de temor, e sim de esperança. Então a primeira atitude para nós experimentarmos o amor que vence o medo é nós conhecermos e crermos no amor de Deus. A segunda atitude é nós experimentarmos o amor, permanecermos no amor que gera confiança. E a terceira atitude, que sim, agora, experimente o amor que vence o medo. Experimente. Que experiências com o amor de Deus você tem para contar? A gente precisa pensar sobre isso. Se a gente não tem, a gente tem que buscá-las. 1 João 4,18. Quero ler na Nova Bíblia Viva, NBV. No amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo o medo. Se estamos com medo,
é porque tememos o seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Pode ser que seja o seu caso hoje, você não estar convencido que Deus de fato te ama. O que é maior, gente? É o medo ou é o amor de Deus? Por que, quem sabe, você não está convencido de que Deus realmente te ama? Por que, quem sabe, você teme? Aqui no versículo ele fala esse castigo, eu já expliquei que diz respeito ao juízo final, mas quem sabe a gente está temendo as consequências dos dias que a gente está vivendo? Quem sabe a gente está vivendo isso porque a gente não tem convicção do amor de Deus. Experimentar o amor de Deus nos faz vencer o medo. Essa é uma verdade profunda, gente, que nós precisamos viver. Me chamou a atenção também a afirmação que o comentarista da Bíblia de Estudo de Genebra faz sobre esse versículo. Ele diz assim: o perfeito amor de Deus lança fora o medo gradualmente, não instantaneamente. E é muito legal isso porque na vida cristã as coisas são processuais. Você vai vencer o medo, sim, mas você precisa dar passos para isso. Aqui não significa que o perfeito amor de Deus vai eliminar de maneira mágica, instantânea, todo o medo que você experimenta, mas que à medida que você é preenchido por esse amor preenchendo o teu coração, não vai tendo mais espaço para os medos. Gente, quantos carregam medos por anos e anos? A cura é o amor de Deus. Simples, né? Viva isso, experimente, faça a prova, depois você me conta. Receba, creia, conheça, permaneça nesse amor. Gente, por isso que a gente muitas vezes, tendo recebido o amor de Deus, a gente pode estar suscetível aos medos, porque é um processo gradual. Às vezes a gente recebeu um pouquinho do amor de Deus, e a gente consegue vencer os medinhos pequenos. Mas se a gente tem medos grandes, a gente precisa receber bastante do amor de Deus. E isso não diz respeito a você assistir conteúdo cristão na internet, ou você fazer leitura de livros, ou você ouvir pessoas sobre isso. Diz respeito à tua intimidade com o Senhor, lá no secreto, na oração que você faz a Deus, na sinceridade, na tua transparência diante de Deus. A grande questão é que a cada dia, com o caminhar com Cristo, e à medida que nós recebemos desse amor, nós amadurecemos nessa certeza de que esse amor está à disposição e disponível para nós de maneira abundante. E isso faz com que a gente experimente vitória, libertação, cura, restauração. Consegue perceber essa verdade? Consegue entender esse processo? E a minha pergunta para você agora é: você tem experimentado o amor de Deus nesses dias que nós estamos vivendo? Esquece, entre aspas, um pouco a tua caminhada com o Senhor do dia que começou a quarentena para trás. Pensa dela daqui para frente. Você tem experimentado isso da parte de Deus, de receber esse amor? Se de repente a tua resposta foi positiva aos medos, lá no início da mensagem, e negativa ao amor de Deus, alguma coisa está desalinhada, gente. Não pode permanecer assim. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa rever isso na tua caminhada. Se você fosse fazer um gráfico, o amor de Deus ou o medo, quem está vencendo? Tem pessoas que estão desequilibradas. O medo está lá em cima e o amor está lá embaixo. Nós precisamos permitir que o amor de Deus vá crescendo para que Ele assuma o controle, para que Ele esteja à frente. Crescer nesse amor para a gente experimentar essa segurança, essa tranquilidade, vai nos livrar dos perigos. Estamos sujeitos a eles. Deus nos livra, como o pastor Reinaldo pregou no Salmo 91 algumas semanas atrás.
Mas essa paz e tranquilidade não é a que o mundo oferece. Tem uma música do Resgate que fala da paz, não essa paz que o mundo dá, não essa paz que se arma para a guerra. A paz que a gente precisa experimentar é aquela convicção, pode estar caindo o mundo ao nosso redor, mas a gente tem a paz de Deus no nosso coração. Como? Experimentando desse amor. Para quê? Para vencer os medos. Para que a minha vida tua com o Senhor possa ser de amadurecimento, de crescimento a cada dia. Essa paz, ela é fruto desse amor, gente. Não tem como a gente querer conquistar essa paz se a gente não recebe do amor de Deus. Essa paz que o apóstolo Paulo declara lá em Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, esse é um outro texto que me vem à memória tantas vezes. Paz de Deus que não dá para compreender, excede entendimento. É uma paz louca mesmo, porque tudo pode estar ruindo, mas eu estou em paz. Você já experimentou isso? Se não, quero te encorajar a você buscar o amor de Deus, a você permitir que Deus preencha o teu coração. Se sim, continue vivendo isso. É a melhor coisa do mundo essa paz. E só a recebe quem desfruta do amor de Deus. Por isso experimente o amor que vence o medo. Eu quero concluir te fazendo um convite para você, de fato, experimentar mais deste amor de Deus que vence o medo, nesses dias que nós estamos vivendo. Qual vai ser o testemunho que nós queremos dar depois que toda essa situação tiver vencida, ou quem sabe ela estiver mais controlada? Qual vai ser o nosso testemunho? Testemunho de que nos acovardamos, um testemunho de que fomos aprisionados pelo medo, ou testemunho que de fato o amor de Deus tem nos preenchido, e eu tenho me tornado cada vez mais íntimo de Deus, e eu tenho conhecido mais e mais. João fala que o medo produz tormento, gente. É muito preocupante quando a gente deixa o medo tomar conta. Já viu pessoas que são apegadas aos seus medos? Ah, eu tenho medo disso, eu não quero nem mexer nisso. É muito perigoso isso, gente. Os medos precisam ser vencidos, superados, tratados, trabalhados. E a solução é o amor de Deus. Quem sabe você pode usar também de outras técnicas, né? Existem recursos à disposição na psicologia e na ciência. Mas a gente experimentar a vitória sobre isso, a Bíblia fala que é o amor de Deus. Permita-se ser preenchido por esse amor. Eu não sei como você tem lidado com as situações atuais, mas eu gostaria de te animar a colocar os seus medos diante de Deus. Queria te animar a você experimentar a vida abundante. Queria te animar a você desejar ter essa liberdade, essa paz que substitui todo temor e todo tormento. Quero te convidar a você ir para o Senhor para experimentar desse genuíno amor dele. Permita-se. Eu gosto muito dessa expressão, permita-se. A gente precisa se permitir experimentar do amor de Deus. Não deixa para depois. Tome uma decisão hoje, enquanto você ouve essa mensagem, durante essa celebração. Desfrute desse amor que preenche o coração e nos enche de vida. Vamos orar juntos. E aproveite e faça isso. Coloque seus medos diante de Deus. Experimente de fato o amor de Deus hoje. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai de amor, de graça, de misericórdia, nós te bendizemos, Pai, nessa manhã, Pai. Nós oramos, Pai, te agradecendo pela Tua palavra que nos dá vida, Pai. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, pedir que o Teu amor possa ser derramado abundantemente sobre nós. Sabemos que essa é uma verdade, Pai, mas muitos de nós muitas vezes não experimentam, Deus. E nós oramos, Pai, para que o nosso coração seja preenchido desse amor. Pai, ajuda-nos a recebermos, nos apropriarmos desse amor que vence o medo, Deus. E em especial nós queremos colocar diante do Senhor os nossos medos, Pai. Medo da doença, medo de sair de casa, Pai, o medo da morte, o medo de tantas coisas, Pai. O medo do desemprego, o medo das perdas. Pai, nós colocamos diante do Senhor os nossos medos, como igreja do Senhor, Pai. E clamamos para que o Senhor possa vir com esse amor e nos dar a vitória, e nos restaurar e nos curar, Pai.
Nós pedimos, Pai, que o Senhor opere a obra em nós. Nós queremos dar os passos, sim, aquelas atitudes mencionadas que são a nossa parte, mas nós queremos ver o Senhor nos surpreendendo e fazendo muito mais, Pai. Nós te bendizemos por tão grande amor, Pai, que não merecemos, mas o Senhor derrama sobre nós. E nós te louvamos, Pai, por podermos contar com a ajuda do Senhor nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Viva isso, meu irmão, minha irmã, desfrute do amor de Deus e tenha experiências com o Senhor. Amém?